História real da vovó, a corajosa avó que enfrentou a morte para salvar um filho perdido. Maria sempre foi uma mulher de coragem. Em sua pequena cidade no interior do Brasil, onde as ruas de terra guardavam segredos e lendas, ela exalava força. Mas a coragem dela foi testada quando perdeu Lucas, seu filho querido, em um acidente que levou não somente a vida dele, mas também parte de sua própria alma. Os dias se arrastaram, preenchidos por um vazio excruciante. Um eco de risadas que já não existiam mais. Os vizinhos falavam em sussurros sobre a dor que a consumia. Mas ninguém sabia o que realmente se passava dentro dela. Anos de luto silencioso a tornaram uma sombra do que era. As tardes eram longas e melancólicas, até que uma ligação inesperada rompeu essa rotina de calado desespero. A voz do outro lado era tremida, mas as palavras eram como um raio em um céu impossivelmente nublado. Seu filho, ele pode estar vivo. O coração de Maria disparou. A esperança, reprimida por tanto tempo, ressurgiu com uma força brutal. O que quer que tivesse acontecido, agora ela precisava descobrir. Cada pista que surgiu a levou a um caminho sombrio. Lucas, o menino que ela conhecia tão bem, estava entrelaçado em uma teia de mistérios e atividades ilícitas. O que havia acontecido com ele? O que o levara a viver uma vida clandestina? Maria se viu atravessando os limites de sua pequena cidade, mergulhando em um mundo que ela nunca soubera que existia. A cada novo passo, ela sentiu o peso dos segredos familiares, que começaram a desvelar-se em sua mente como um livro que há muito estava fechado. E foi nesse novo mundo que ela encontrou um homem que mudaria tudo. Ele era imponente e os olhos dele refletiam um passado sombrio. Ao confrontá-lo, Maria descobriu não apenas que Lucas estava sob o controle desse homem, mas que havia uma conexão de sangue entre eles. A revelação a atingiu como um golpe, como seus dois mundos poderiam se colidir. Agora a questão era clara: salvar Lucas ou expor essa verdade devastadora que ameaçava desmoronar o que restava de sua família. O coração de Maria pulsava com a urgência da situação. A vida do filho estava em jogo e o tempo escorria como areia entre os dedos. O que ela não sabia é que a cada instante mais perguntas surgiam. Até onde ela ia para protegê-lo? A busca pela verdade a levaria a confrontos violentos e dilemas morais que fariam cada escolha parecer um sacrifício. Ela respirou fundo. A coragem que uma vez a definiu começava a arder novamente, mas agora misturada com um medo profundo. O que quer que acontecesse a seguir, a vida que ela conhecia jamais seria a mesma. O chamado da maternidade reviveu em seu peito, mas em meio a essa luta, o que realmente significava ser mãe em um mundo tão cruel? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa imperdível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria sentiu o coração pulsar aceleradamente, como em tambor em um carnaval longe do lugar, enquanto sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. O que quer que acontecesse,
Ela estava disposta a enfrentar tudo por Lucas. Aquela verdade devastadora pesava como uma pedra na alma. A ligação de sangue com aquele homem sombrio. Ela precisava de respostas. Decidida, Maria seguiu as pistas até um armazém abandonado, a atmosfera carregada de um cheiro de mofo e desespero. Os batimentos de sua própria ansiedade ecoavam nas paredes. O lugar parecia ter sido um centro de transações sombrias. Sombras dançavam sob a luz verde da lanterna que é. Quando adentrou, percebeu que não estava sozinha. Vozerio seco e abafado cortava o ar. Ele não vai sair daqui. É nosso agora. Soou uma voz conhecida. Maria paralisou. Era a voz de João, seu antigo vizinho. Surpresa e confusão a apertaram o peito como um nó. Ele sempre aparecera um homem comum, mas ali, no meio daquela escuridão, soava como um dos capangas que seu instinto lhe dizia para temer. João? O que você está fazendo aqui? A incredulidade a impediu até de gritar. Ele virou-se. E seus olhos, antes amigáveis, estavam penetrantes, preenchidos de uma frieza que Maria jamais poderia imaginar. Maria, eu posso ajudar. Se você realmente quiser encontrar Lucas, precisa entender o que está em jogo. As palavras dele a atingiram com um impacto aterrador. O que ele sabia? O que ela não sabia? Então, de repente, o ar pesado se desfez em gritos e sons de luta. Ela ouviu um barulho vindo do fundo da construção, um grito que congelou seu sangue. Era Lucas. Lucas, Maria disparou em direção ao som. Sua mente estava em estado de choque. Ela não sabia o que estava fazendo. Mas seu instinto de mãe a puxava para frente. O coração batia desesperadamente, como pássaros batendo as asas em uma jaula. Chegou a uma porta resistente e abriu-a com força. A cena que se desdobrou a deixou atônita. Lucas estava amarrado a uma cadeira, com o rosto suado e incrédulo. Mas, para seu horror, ao lado dele estava a figura imponente de quem Maria conhecera como seu pai. O homem que ela acreditava morto há anos. Seu próprio pai. O que você está fazendo aqui? A voz de Maria se quebrou. A realidade desabou sobre ela como um balde de água fria. A conexão que precisou reatar era um pesadelo. Tudo o que pensava saber sobre sua vida se desfez em ruínas. Você não entende, Maria. Eu protegi você. Sempre protegi, disse o homem, os olhos cheios de repetidas memórias e dor. Protegi? Você o colocou aqui. O grito de Lucas cortou o ar, revelando sua luta, sua dor. Um choque entre as expectativas familiares. Um amor que deveria ser incondicional, agora se tornava obscuro e sombrio. Ouvia-se passos se aproximando e a tensão subia. A urgência pulsava no ambiente e Maria sabia que o tempo estava se esgotando. O que ela faria agora? O que significava ser mãe quando a verdade era um labirinto de mentiras? Teoria e realidade se chocavam, formando uma tempestade de questões dentro dela, e a única certeza era que salvar Lucas não seria uma tarefa simples. A mão de Maria tremeu enquanto se preparava para agir, mas o cenário se tornava cada vez mais confuso. Puxar Lucas para a liberdade significava confrontar seu pai e, com isso, expor segredos que poderiam despedaçar a família que ainda restava. Estamos em perigo, mamãe! A voz de Lucas ecoava em sua mente.
sem saber o que aguardava ao virar a esquina escura daquela porta. Maria respirou fundo, alimentando-se da coragem que nunca tinha abandonado seu coração. No entanto, a pergunta pulsava como uma lâmina afiada. Ela ainda conseguia confiar em quem amava? E a resposta poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O coração de Maria pulsava aceleradamente, como um tambor em um carnaval distante. Com a mão tremendo, ela se preparava para agir, mas a confusão crescia. O rosto de seu pai, que ela acreditava ter perdido, agora estava bem ali, a poucos passos. Lucas, amarrado e preso a uma cadeira, olhava para ela com um misto de esperança e terror. Cada segundo parecia uma eternidade. Maria sabia que precisava salvar o filho, mas a revelação devastadora do passado tornava tudo ainda mais complicado. Por que você fez isso? A voz de Maria ecoou, cheia de dor e indignação. O olhar do seu pai era carregado de um peso insuportável. Eu sempre quis proteger você, Maria. Eu tive que tomar decisões difíceis. Difíceis? Gritou Lucas. Você me entregou a ele. O desespero na voz do filho fez o coração de Maria se apertar ainda mais. Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Como pôde a vida a levar até ali? Foi quando um ruído alto quebrou o clima pesado. A porta do armazém se escancarou e 10 homens entraram, armados e com expressões de raiva. O clima ficou tenso, a pressão do perigo preenchia o ar. Maria não tinha tempo a perder. Cada segundo contava. Os homens começaram a gritar ordens e a confusão se espalhou. O homem imponente que controlava Lucas se voltou rapidamente e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Peguem ela! Um dos capangas avançou e Maria não hesitou. Com um movimento rápido, ela empurrou uma prateleira enferrujada em seu caminho, fazendo com que ela tombasse e bloqueasse a passagem. Mas enquanto Maria lutava, uma verdade ainda mais chocante surgiu. O pai dela, em vez de se unir à causa dela, desviou o olhar, aparentemente ansioso. Você precisa ir, Maria. Eles não vão parar até você morrer. As últimas palavras dele ficaram pairando no ar, pesadas, como uma nuvem de tempestade. A sensação de traição a atingiu como um golpe. Como você pode dizer isso? Você é meu pai! Escute, essa não é a sua batalha. Você não sabe o que está em jogo. A súplica dele era frenética, mas Maria não estava ouvindo. O que ela sabia era que aquele mesmo homem agora queria enterrá-la na mesma mentira que destruiu sua vida. E com um grito de Lucas, ela voltou-se e decidiu que não se deixaria derrubar. Saia da frente, eu vou resgatar meu filho. O olhar de determinação de Maria subitamente tornou-se mais intenso. Ela não podia permitir que aquele homem controlasse não apenas seu futuro, mas o futuro do próprio Lucas. Mas ao mesmo tempo as palavras de seu pai a assombravam. Até você morrer. De repente Maria ouviu um barulho ensurdecedor. O som de vidro quebrando fez seu coração parar. Um dos capangas havia quebrado uma janela e estava prestes a entrar. Instintivamente Maria olhou para o lado e o que viu a levou ao limite da sanidade. Nas sombras, um outro homem surgiu. Um homem que ela jamais havia esperado ver. Era seu irmão, Miguel, aquele que acreditava ter desaparecido anos atrás. A presença de Miguel fez tudo girar em sua mente como uma tempestade. Tudo o que ela pensava que sabia, tudo o que ela lutava para compreender, agora estava de cabeça para baixo. O que você está fazendo aqui? Maria perguntou, a voz falhando. Mãe mandou me encontrar. Precisamos acabar com isso.
E no meio de toda aquela desolação, uma nova esperança e um novo desespero se entrelaçaram. O embate estava prestes a explodir em uma luta entre as revelações do passado e a urgência do presente. Maria precisava escolher confiar em Miguel ou seguir sozinha, custe o que custar. E enquanto a verdade ameaçava desmoronar seu mundo mais uma vez, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela realmente estava disposta a ir para salvar Lucas? O coração de Maria pulsava aceleradamente, como um tambor em um carnaval distante. Com a mão tremendo, ela se preparava para agir, mas a confusão crescia. O rosto de seu pai, que ela acreditava ter perdido, estava ali, a poucos passos. Lucas, amarrado e preso a uma cadeira, olhava para ela com um misto de esperança e terror. Cada segundo parecia uma eternidade. Maria sabia que precisava salvar o filho, mas a revelação devastadora do passado tornava tudo ainda mais complicado. Por que você fez isso? A voz de Maria ecoou, cheia de dor e indignação. O olhar do pai carregava um peso insuportável. Eu sempre quis proteger você, Maria. Eu tive que tomar decisões difíceis. Difíceis? Gritou Lucas. Você me entregou a ele! O desespero na voz do filho fazia o coração de Maria se apertar ainda mais. Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Como pôde a vida levar até ali? Um ruído alto cortou o clima pesado. A porta do armazém se escancarou e 3 homens armados com expressões de raiva entraram, criando uma pressão inescapável. Antes que Maria pudesse pensar, ela viu Miguel, seu irmão, surgir das sombras. Mãe mandou me encontrar. Precisamos acabar com isso. Ele estava ali, exatamente quando mais precisava. Mas o que deveria ser um alívio, rapidamente se tornou um pesadelo. Enquanto Maria tentava se orientar, ouviu uma voz familiar ecoar do outro lado do armazém. Era Fernanda, sua velha amiga de infância. Mas não era apenas isso. O que a deixou paralisada foi a determinação nos olhos dela. Uma determinação que poderia ser facilmente confundida com um amor traiçoeiro. Você não deveria estar aqui, Fernanda. Maria gritou, seu estômago revirando. O que você fez? Eu fiz o que tinha que fazer, Maria. Lucas estava em perigo. A voz de Fernanda soava mais como um aviso do que uma defesa. Mas palavras não eram suficientes. A tensão no ambiente agora era quase insuportável. Antes que alguém pudesse reagir, uma luz forte invadiu o armazém. Um carro parou em frente e do lado de fora uma nova figura apareceu. Era o pai de Fernanda, um homem que Maria conhecia apenas como a sombra do passado. Ele carregava no olhar a essência de um passado sombrio. E Maria sabia, naquele instante, que a traidora tinha laços que iam além da amizade. Uma aliança com o próprio homem que estava por trás de toda a trama. Você nunca deveria ter se metido nisso, Maria. Agora você pagará o preço. O olhar de Fernanda revelava um desafio total, misturado a um medo profundo. Maria sentiu frio na espinha enquanto processava que a traição estava mais próxima do que poderia imaginar. Seu pai, o que ele está fazendo aqui? As palavras saíam entrecortadas. A mente de Maria girava em um turbilhão. Assim, a imagem do passado começou a se desfazer, revelando um plano maquiavélico. Fernanda estava ali para garantir que Lucas fosse levado, e seu pai era o responsável por tudo. Um súbito grito de Lucas cortou seu pensamento. Mãe, ele está vindo! O pânico na voz do filho fez com que Maria reagisse como um animal ferido. O instinto de sobrevivência estava à flor da pele.
O que Maria não sabia era que Miguel e Fernanda estavam em uma contagem regressiva sombria. Em um movimento rápido, Fernanda disparou em direção a Lucas e a cena se desenrolou em um caos absoluto. Miguel, em um ato reflexivo, fez o que seu coração e o passado exigiam. Trancou a porta do armazém, isolando todos ali dentro. A urgência estava em cada segundo. Maria percebeu que as lealdades estavam em jogo, e não apenas entre ela e seu pai, mas entre irmãos, amigos e traições. Miguel, o que você está fazendo? Ela gritou, desesperada. Mas antes que pudesse processar a situação, uma explosão de luz e som estourou no armazém. As janelas estouraram em pedaços e uma onda de calor abalou todo o ambiente. No meio da confusão, Maria viu seu pai se jogar na frente de Lucas, como se quisesse salvar o pouco que restava da família. E em um momento, tudo se tê. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma pergunta ecoava na mente de Maria. Quem ela realmente podia confiar? As revelações cambaleavam em sua mente, abrindo lacunas de incerteza. O passado e o presente se chocavam, e a única certeza era que nada seria como antes. O que Maria não sabia era que a fragilidade do momento logo se tornaria uma tempestade indomável. À medida que a fumaça se dissipava, as vozes se tornavam ecos distantes. Seu pai, diante de Lucas, tinha a expressão de um homem derrotado, mas ainda assim um traço de determinação se acendia em seus olhos. Você precisa entender, Maria! Ele gritou. Não era para você estar aqui. O que está em jogo é maior do que você imagina. A urgência na sua voz cortava a tensão do ar, mas Maria não podia acreditar. O homem que ela uma vez admirou agora parecia um estranho. A explosão de som metálico fez todo mundo se calar. Os capangas hesitaram, e isso deu a Maria um instante para pensar. Ela olhou para Miguel confusa, seus olhos pedindo respostas. O que você sabe que eu não sei? Mas a resposta nunca teve chance de sair de seus lábios. Uma nova figura entrou em cena. Uma mulher descalça, com o cabelo desgrenhado e os olhos tão vazios quanto um céu noturno. Era a mãe de Maria, Helena. O choque percorreu o corpo de Maria como um relâmpago. Mãe? Não era possível. Ela havia desaparecido anos atrás. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você estava morta! As palavras saíram de seus lábios em um sussurro atordoado. Helena sorriu tristemente, uma expressão que misturava amor e dor. Maria, a verdade é mais complicada do que você imagina. Eu não pude ficar. Não quando a sua vida estava em risco. Um murmurinho cresceu entre os homens armados. O líder olhou para a mulher que havia trazido a confusão, a própria mãe de Maria, um sorriso sarcástico nos lábios. A rainha voltou ao castelo, então? Ele zombou, fazendo uma pausa dramática. Isto só torna tudo mais interessante. Maria ficou paralisada, cada nova revelação destrinchando sua já frágil realidade. Mãe, por favor, diga o que está acontecendo. Suas mãos tremiam, o pavor escorrendo por suas veias. A verdade sobre Lucas! Helena começou, mas seus olhos se estreitaram quando ela encarou a figura ameaçadora que se aproximava. Não, você não pode! Eles não estão prontos para isso! Não me venha com isso, Helena. A voz do homem se tornava um rosnado. Deixe-a falar. Os segredos que você escondeu estão prontos para vir à tona. Neste momento,
todo pareceu desmoronar. A conexão de Helena com aquele homem. Esse jogo perigoso e intrincado deixava todos à beira do abismo. O que ela havia escondido por tanto tempo? O que Lucas realmente significava para essa teia de mentiras? Maria sentiu um frio intenso na espinha. As ações de seus pais, suas escolhas, estavam todas interligadas em algo que ela não conseguia entender. Mãe, por favor, o que você sabe sobre Lucas? A voz dela tremia, misturando medo e determinação. Quando Helena começou a falar, a verdade que escapuliu de seus lábios foi como um golpe direto. Lucas não é apenas seu filho, ele é também um dos deles. Um silêncio profundo e opressivo tomou conta do lugar. O ar parecia denso, cortante. A revelação pairou no ambiente, como um espectro de dor. O quê? Maria mal conseguiu sussurrar, a incredulidade a sufocando. O sequestro, a traição, tudo isso faz parte de um plano maior. Lucas foi salvo, mas ele é a isca. A realidade de seus sentimentos desmoronou. Maria olhou nos olhos de Lucas, que se esforçava para entender. Ele não sabia, e o peso do segredo começava a arrancar um pedaço de sua sanidade. Mãe, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Maria, eu fiz o que tinha que fazer. Não existem escolhas fáceis. Mas agora você precisa decidir de que lado está. No caos que se formava, a ideia de escolha tornava-se tanto um fardo quanto um salvamento. O que estava em jogo agora não é só a vida de Lucas, mas toda a verdade que Maria acreditava ser sua. Para onde quer que olhasse, ela via máscaras caindo, revelando rostos e intenções desprezíveis. E no fundo do seu ser, ela sabia que o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. O que ela escolheria na próxima ação poderia não só salvar ou condenar Lucas, mas também despedaçar a família por inteiro. Para alguém que sempre lutou. Agora a batalha interior ressoava mais forte do que qualquer grito. O futuro permanecia incerto, mas uma pergunta queimava na mente de Maria. Quem realmente era seu filho e quem de fato ela deveria proteger? O coração de Maria pulsava aceleradamente, como um tambor em um carnaval distante. Com seu filho Lucas amarrado na cadeira e um tumulto de emoções borbulhando dentro dela. A verdade ainda não revelada sobre seu envolvimento com aquele homem sombrio e o mistério que o cercava estavam prestes a desmoronar sua realidade. Lucas não é apenas seu filho. A voz de Maria soou trêmula, cheia de incredulidade. Como pode ser verdade? Antes que Helena pudesse responder, o homem que a cercava, aquele que foi uma sombra em sua infância, soltou uma risada fria. Vocês realmente acham que poderiam escapar? Estão todos presos na teia que criei. O que se desenrola aqui não é apenas uma questão de família, mas de poder. O clima mudou. Uma tensão palpável preencheu o ar. Maria começou a compreender que as lealdades estavam mudando, se transformando assim como as relações dentro daquela sala. Mas era difícil entender onde cada um realmente se posicionava. Então, em um movimento inesperado, Miguel, seu irmão, deu um passo à frente. "Deixa minha mãe em paz!" gritou a voz embargada de raiva e confusão. "Ela só queria proteger a nossa família." Um lampejo de esperança irrompeu no coração de Maria. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida amarga a atingiu. Miguel realmente estava do lado dela? Ou tinha suas próprias intenções obscuras? Nesse ínterim, os tapangas hesitaram.
Um deles, visivelmente nervoso, olhou para o chefe, questionando se deveriam agir. A tensão tinha chegado ao limite e o futuro parecia estar na balança. Maria sentiu o tempo se arrastar. Mas então, algo dramático aconteceu. As luzes do armazém começaram a piscar e um barulho ensurdecedor ocorreu do lado de fora. "É a polícia!" alguém gritou. O alvoroço começou a se espalhar como um fogo em palha seca. Os homens armados, imóveis por um momento, finalmente pareceram entrar em ação. Um deles correu para a porta e Maria, aproveitando a distração, se lançou na direção de Lucas. "Vou te tirar daqui!" gritou, enquanto tentava soltar as cordas que prendiam seu filho. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu com um estrondo e 2 policiais entraram, armas em punho. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou, e a confusão se instalou. Mas o que aconteceu logo em seguida fez o chão sob os pés de Maria desaparecer. O homem ao qual ela sempre considerou um pai, aquele que se apresentou como seu progenitor, levantou a mão e, com um movimento calmo, disse: "Deixem isso de lado, acalmem-se, ou todos pagarão o preço." As palavras dele eram um grito de guerra ou um convite para traição. No entanto, o que Maria não sabia era que a verdadeira reviravolta estava por vir. Com um olhar malicioso, o homem olhou para Miguel e sussurrou algo que Maria não conseguiu ouvir. Mas o efeito foi imediato. Miguel, antes tão determinado, de repente hesitou e sua expressão se transformou, como se uma máscara tivesse caído. "Que jogo é esse? Por que você está fazendo isso?" Maria disparou, confusa. Então, em um movimento rápido e inesperado, Miguel se virou. E o que ela ouviu foi como se um raio tivesse atingido seu coração. "Desculpe, Maria, mas não sou quem você pensa." A revelação. Seu irmão não era realmente seu irmão. Ele tinha sido o agente infiltrado durante todo esse tempo. Tudo parte de um plano que ela não compreendia. O tempo todo, Maria havia sido manipulada e não sabia. Tudo o que ela pensava saber se despedaçou em um instante. As palavras de Miguel reverberaram em sua mente. "Sou um deles." Seu peso era esmagador. Maria se sentiu desorientada, suas pernas quase fraquejando. O labirinto de mentiras em que ela havia perdido Lucas e seu amor de filho tornava-se cada vez mais complexa. O que mais ela não sabia? Uma onda de pânico a envolveu. A luta pela verdade havia se transformado em uma luta pela sobrevivência. E naquele momento, Maria percebeu que, além de buscar Lucas e o que parecia ser sua verdade, enfrentava um inimigo que vinha de dentro de sua própria casa. "Não podemos deixar isso escapar." A voz de Helena cortou o silêncio, mas a dúvida prevalecia. Maria estava a um passo de perder não apenas seu filho, mas também a crença na família que ela acreditava conhecer. O que poderia acontecer em seguida? Uma escolha estava diante dela, e a única certeza era que nada seria como antes. Maria ficou paralisada, o coração disparando dentro do peito. A traição de Miguel a atingiu como um soco no estômago. A cena se desenrolava diante dela, cada fragmento flutuando lentamente, enquanto sua mente tentava compreender a gravidade da situação. "Você não é meu irmão?"
A voz dela veio rouca e trêmula. A incredulidade tomou conta de seu corpo, como se a terra sob seus pés tivesse se partido. Miguel não respondeu, mas algo nos olhos dele mudou. Uma tensão pairava no ar, densa e insuportável. O olhar dele, traiçoeiro, se voltava para o homem que antes ela considerava um inimigo. Nesse momento, uma pequena chama acendeu dentro dela e, com ele, uma nova esperança. Você estava aqui desde o começo, não estava? As palavras saíam como um sussurro, mas o peso delas era esmagador. Então um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta do armazém estremeceu e todos se viraram, assustados. Mais homens armados invadiram o espaço e entre eles um rosto familiar se destacou. Era Fernanda, mas não era só isso. Junto dela, um grupo de homens bem vestidos, figuras que Maria nunca esperou ver. Eram os mesmos que estavam por trás do sequestro. Os poderosos, com quem seu pai e Helena tinham alianças ocultas. Murmúrios de horror passaram pelos presentes como ondas de um mar revolto. Não pode ser. O pensamento de Maria se formou em sua mente, enquanto a realidade começava a desmoronar. Aqueles que ela confiava estavam todos entrelaçados em um jogo complexo de manipulações e mentiras. O que você fez, Fernanda? Maria não conseguiu evitar. O choque a fez sentir que o chão se afastava. O que ela havia acreditado ser uma amizade se revelava um truque, uma fachada bem elaborada. As palavras de Fernanda cortaram o ar como um grito. Você nunca deveria ter se metido nisso, Maria. Você não faz ideia do que está em jogo. E num segundo, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. O homem, tido como líder da organização criminal, começou a caminhar em direção a eles, cercando todos com seu charme maligno. Por que estão todos tão tensos? Vão deixar que uma simples negociação se transforme em um desastre? A confiança dele exalava. Os policiais hesitaram confusos, sem saber quem atirar ou em quem confiar. O clima mudou. Alguém tinha que agir. Mas, antes que a tensão pudesse se dissipar, um grito cortou o ambiente, ecoando nos muros do armazém. Mãe! Era Lucas. Maria girou rapidamente e viu seu filho, as cordas ainda firmes ao redor de seu corpo. Ele estava bem ali, no meio de tudo, e precisava dela. Eu vou te salvar, Lucas, eu prometo. Sua voz estava cheia de desespero, mas a determinação crescia. Ela olhou de volta para Miguel, que estava em pé, como se estivesse congelado, enquanto a luta interna se desenrolava dentro dele. Miguel, ajude-me! A súplica estava ali, despida de qualquer orgulho. Mas, de repente, tudo explodiu em caos. Miguel, em um movimento instantâneo, se voltou para o homem que havia invadido o armazém. Desculpe, eu não posso mais. Ele disparou, mas em um gesto tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. O homem a quem eles temiam ergueu uma arma e o mundo pareceu desacelerar. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo. Miguel pulou na frente de Maria e Lucas. O tiro ecoou e a cena parou. O silêncio habitou o ar, cortando qualquer expectativa. Maria ficou sem sangue. A realidade começou a se estabelecer e o choque a envolveu como uma neblina densa. Miguel. O nome escapou nos lábios de Maria.
O olhar dele era um misto de dor e determinação. E então, no meio de toda a confusão, as palavras que saíram da boca de Miguel foram como um relâmpago. Eu sou um agente da organização. Eu lutei para mantê-los em segurança. Eu sou o que, na verdade, os protegeu. O queixo de Maria caiu. O rosto de Fernanda se contorceu em espanto. Aquilo não era apenas uma batalha pelo amor de um filho, mas um embate entre lealdades e traições em um cenário grotesco. E enquanto Maria se preparava para enfrentar essa nova realidade, a pergunta ecoava dentro dela dilacerante. Até onde ela realmente iria para salvar Lucas, agora que as linhas entre os lados estavam tão obscurecidas? Maria ficou paralisada, o coração disparando dentro do peito. A traição de Miguel a atingiu como um soco no estômago. O olhar dele agora era um misto de dor e determinação. Mas a revelação se desenrolava na sua mente como um filme aterrorizante. Você não é meu irmão? A voz dela soava trêmula, as palavras saindo como um sussurro. A incredulidade tomava conta dela, como se toda a terra sob seus pés tivesse se partido. Miguel não respondeu, mas sua expressão mudou. A tensão enchia o ar. Maria olhou para Lucas, que a encarava, confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Por que ele fez isso, mãe? Uma movimentação ao redor pegou Maria de surpresa. Os capangas hesitaram e a tensão pareceu congelar o tempo. Quando a porta do armazém se abriu, um homem novo surgiu. Seu jeito cativante, mas ameaçador, era inconfundível. Era Eduardo, o líder da organização que estava atrás de Lucas. Ele entrou com a calma de quem já sabia que estava no controle. A situação esquentou um pouco, não? Ele disse com um sorriso frio. Seus olhos brilhavam enquanto analisava a cena. Maria, minha querida, você realmente pensou que poderia escapar de mim? Essa história toda é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele penetraram no ambiente como um veneno. Maria sentiu um calafrio. As lealdades estavam mudando e tudo parecia girar ao seu redor feito um furacão. O que você sabe sobre meu filho? Ela mal conseguia manter-se firme, a fé na verdade que sempre acreditara se desvanecendo. Eduardo deu um passo à frente e ela sentiu o pânico elevar-se. Lucas é mais do que um simples garoto. Ele é a chave para um futuro que você nem imagina. A afirmação dele ecoou na sala como um trovão. Maria sentiu seu coração parar. Olhando para Lucas, uma onda de horror a envolvia. Ele era apenas um menino. Como poderia ser a chave para algo tão aterrador? Nada disso faz sentido. Você está mentindo. Sua voz tremia com raiva. Mas a verdade sempre vem à tona, não é? O sorriso dele era como uma cobra prestes a atacar. Sabia que seu pai teve um papel fundamental em todo esse plano? Ele sempre soube. O tempo parecia desacelerar. O peso das palavras de Eduardo pesava sobre ela como uma pedra. Meu pai, Maria murmurou, tentando compreender. Ele me traiu? Traição? Não, ele era um homem que escolheu um caminho sem volta, assim como você agora. Eduardo gesticulou, sinalizando para Miguel. E seu irmão? Ah, esse é um truque bem elaborado. Foi eu quem o colocou perto de você. Seu pai, sua mãe, tudo gira em torno de um imenso jogo de poder. Cala a boca! Gritou Miguel, furioso. Você não sabe nada sobre nossa família. Mas Maria sentiu que as palavras de Eduardo criavam fissuras em sua crença. Quando a fumaça começava a se dispersar, algo inesperado aconteceu. Um estalo alto cortou o ar e a porta do armazém arrebentou-se.
Fernanda entrou segurando uma arma e os olhos dela estavam cheios de desespero. Pare com isso! Você não entende o que está fazendo! A tensão atingiu um ponto insuportável. Oscilações de lealdades e traições. Maria não teve tempo de pensar. O caos havia se transformado em um turbilhão e a presença de Fernanda provocou reações furiosas. Fernanda, o que você está fazendo aqui? A incredulidade a fez querer gritar. Eu só queria te proteger, Maria. As palavras dela eram entrecortadas e Maria viu algo em seu olhar. Um medo que a fascinava. Então a explosão de algo quebrando ecoou pelo armazém. Os homens de Eduardo se regimentalizaram, mas Maria, em um momento de pura adrenalina, viu a movimentação ao seu redor. As luzes piscaram e, na confusão, Lucas gritou. O pânico dela transbordava e, por um instante, Maria sentiu que o mundo todo virava de cabeça para baixo. Foi nesse momento, enquanto a linha entre a salvação e a destruição se tornava difusa, que o inesperado aconteceu. Miguel segurou a mão de Maria. Você precisa confiar em mim. Não somos quem pensamos que somos. Maria sentiu um nó na garganta. A verdade dela, a verdade de Lucas, tudo estava prestes a se desintegrar. Miguel nunca foi seu irmão, e a real verdadeira natureza dele poderia ser algo aterrador. Cada escolha parecia mais crítica. E, no fundo, Maria se viu questionando não apenas a lealdade de todos ao seu redor, mas a sua própria. Se tudo sobre eles fosse uma mentira, o que restava a ser feito? Uma única pergunta ecoava em sua mente, mais intensa que qualquer outra. Quem realmente era ela? E o que ela realmente estava disposta a sacrificar para salvar Lucas, agora que nem mesmo tinha certeza do que a vitória significava mais? Ai, com esse pensamento perturbador, o ambiente rompeu em caos. As lealdades eram tespadas e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Maria ficou paralisada, o coração disparando dentro do peito. A traição de Miguel a atingiu como um soco no estômago. O olhar dele agora era um misto de dor e determinação. Mas a revelação se desenrolava na sua mente como um filme aterrorizante. Você não é meu irmão? A voz dela soava trêmula, as palavras saindo como um sussurro. Miguel não respondeu, mas sua expressão mudou. A tensão enchia o ar. Maria olhou para Lucas, que a encarava, confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Por que ele fez isso, mãe? Uma movimentação ao redor pegou Maria de surpresa. Os capangas hesitaram e a tensão parecia congelar o tempo. Quando a porta do armazém se abriu, um homem novo surgiu. Seu jeito cativante, mas ameaçador, era inconfundível. Era Eduardo, o líder da organização que estava atrás de Lucas. Ele entrou com a calma de quem já sabia que estava no controle. A situação esquentou um pouco, não? Ele disse, com um sorriso frio. Seus olhos brilhavam enquanto analisava a cena. Maria, minha querida, você realmente pensou que poderia escapar de mim? Essa história toda é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele penetraram no ambiente como um veneno. Maria sentiu um calafrio. As lealdades estavam mudando e tudo parecia girar ao seu redor, feito um furacão. O que você sabe sobre meu filho? Ela mal conseguia manter-se firme. A fé na verdade que sempre acreditara se desvanecendo. Eduardo deu um passo à frente e ela sentiu o pânico elevar-se. Lucas é mais do que um simples garoto. Ele é a chave para o futuro que você nem imagina. A afirmação dele ecoou na sala como um trovão.
Maria sentiu seu coração parar. Olhando para Lucas, uma onda de horror a envolvia. Ele era apenas um menino. Como poderia ser a chave para algo tão aterrador? Nada disso faz sentido. Você está mentindo. Sua voz tremia com raiva. Mas a verdade sempre vem à tona, não é? O sorriso dele era como uma cobra prestes a atacar. Sabia que seu pai teve um papel fundamental em todo esse plano? Ele sempre soube. O tempo parecia desacelerar. O peso das palavras de Eduardo pesava sobre ela como uma pedra. Meu pai? Maria murmurou, tentando compreender. Ele me traiu? Traição? Não! Ele era um homem que escolheu um caminho sem volta, assim como você agora. Eduardo gesticulou, sinalizando para Miguel. E seu irmão? Ah, esse é um truque bem elaborado. Foi eu quem o colocou perto de você. Seu pai, sua mãe, tudo gira em torno de um imenso jogo de poder. Cala a boca! Gritou Miguel, furioso. Você não sabe nada sobre nossa família. Mas Maria sentiu que as palavras de Eduardo criavam fissuras em sua crença. Desde o passado obscuro de sua família até a conexão com aquele homem, tudo a deixava atordoada. As peças pareciam se encaixar de maneira confusa, um quebra-cabeça de dor e traição. Foi então que, de repente, o estrondo aito veio do fundo do armazém, fazendo todos se virarem. Fernanda havia arrombado uma porta lateral. Revolucionada, com os olhos arregalados, gritou. Maria, não acredite nele. É tudo parte de um plano. No mesmo instante, vários homens armados surgiram atrás dela, reunindo-se em um círculo intimidador. Maria sentiu a adrenalina turbilhonando dentro dela. Mas antes que pudesse reagir, Fernanda, em um movimento ousado, puxou uma faca do bolso e a ergueu. Ele não pode levar Lucas! Como não pode? A voz dela soava quase desesperada, a tensão crescendo a cada segundo. Não, pare! Maria gritou, mas já era tarde. No instante em que Fernanda avançou, um dos tapangas de Eduardo disparou e a bala atingiu a mão de Fernanda, fazendo a faca cair no chão. O grito dela ecoou como um lamento e o desespero tomou conta. A cena foi desconcertante. No meio do caos, enquanto todos se moviam, Maria percebeu algo. A expressão de Lucas mudou. Ele estava em choque, mas com os olhos arregalados, assistindo a tudo. Mãe! O grito dele foi um fio que cortou o ar. E então, em um movimento inesperado, Eduardo avançou na direção de Lucas. O garoto precisa vir comigo! Foi nessa hora que tudo mudou. Um novo rugido de moto ecoou do lado de fora do armazém. E um grupo de pessoas, civis comuns, entrou pela porta, trazendo uma onda de liberdade sobre o ambiente. E no meio deles estava alguém que Maria nunca esperava ver. Era sua mãe, Helena. Helena, com os olhos cheios de uma mistura de amor e dor, gritou: Parem! Não toque na minha família! A visão dela correu como um incêndio em seus pensamentos até então confusos. Maria ficou em choque. O que estava acontecendo? Você estava morta. Maria simplesmente não conseguia entender. O passado retornava para torturá-la, cada sorriso escondendo segredos obscuros. Não, querida. Eu lutei. Sempre lutei por você e Lucas. A voz de Helena era de uma força incrível, mas a situação estava longe de ser resolvida. Aquele momento atrasado trouxe uma nova reviravolta. Ninguém sabia em quem confiar. As alianças, as antigas promessas, tudo agora parecia um grande jogo.
Enquanto a tensão pairava no ar, a pergunta que permanecia era: quem realmente estava do lado de quem? E, acima de tudo, qual seria o preço a se pagar por toda essa confusão? Os olhos de Maria estavam fixos em sua mãe Helena, que havia atravessado a porta em um momento que parecia ficção. Mãe, você está viva! A incredulidade na voz de Maria refletia sua turbulência interna. Helena caminhou rapidamente até ela, seus olhos brilhando com amor e determinação. Eu nunca parei de lutar por vocês, Maria. Foi por isso que voltei, disse Helena, segurando as mãos da filha. Mas agora precisamos ser rápidas. Não podemos deixar Eduardo levar Lucas. Uma onda de energia percorreu o corpo de Maria. A presença de sua mãe trouxe um fio de esperança em meio ao caos. Mas o ambiente estava prestes a explodir em turbulência. Eduardo, com um sorriso cruel, respondeu: Vocês acham que podem salvar o garoto? Infelizmente, as coisas estão além do seu controle. Sua voz ecoava com uma frieza que cortava o ar. Lá fora, a polícia estava cercando o armazém, mas a verdadeira batalha estava dentro. Maria percebeu que a ligação entre eles se tornava ainda mais complexa. Não era apenas uma luta por Lucas, mas pela verdade e pela intimidade que uma vez pensou que tinha com sua família. Mãe, o que realmente está acontecendo? A pergunta queimava em seus lábios. Helena respirou fundo, olhando nos olhos da filha. Lucas é o filho do homem que ama você. Ele herdou mais do que apenas nossos laços familiares. Ele é o que mantém a paz entre as facções. A revelação a deixou aturdida, e a dor de cada palavra era como se um pedaço do seu coração se despedaçasse. Como assim? Você está dizendo que isso é tudo um jogo de poder? Lucas, ainda amarrado, gritou, a tristeza na voz dele se misturando com um pânico crescente. A situação estava se desfazendo rapidamente. Temos que fazer isso juntos, você e eu, Maria, disse Miguel. Agora, encarando a verdade com uma nova perspectiva. Ele parecia encarar uma verdade em seu olhar. A vontade de lutar brotou como uma chama. A determinação começava a moldar o espaço ao redor deles. Eles precisavam de um plano e precisavam agir rápido. No fundo, um ruído crescente se aproximava. A polícia estava prestes a entrar. Com um passo à frente, Maria olhou para Lucas e disse: Eu não vou deixar você, nunca mais! O poder em suas palavras era uma promessa, e antes que tudo acontecesse, ela fez a escolha. Miguel, ajuda! Vamos soltar Lucas! Miguel, com uma agilidade, correu até as cordas que mantinham Lucas atrapado. Com um movimento rápido, as cordas foram cortadas. A liberdade estava a poucos passos. Enquanto isso, Helena encarou Eduardo com uma coragem que ele não esperava. Você não vai levar meu neto! Gritou ela, desafiadora. Maria se preparava para agir, mas a tensão estava no limite. Eduardo, irritado, deu um passo à frente, mas de repente a porta atrás dele se abriu e os policiais invadiram o armazém. O cenário tornou-se um tumulto. Gritados e a batida de botas ecoava. Todos no chão, ordenou um oficial, e o ambiente congelou por um instante. Com a polícia ali, Maria sentiu que tinha uma chance. Finalmente, um fio de esperança se acendia. A cada movimento, eles se aproximavam da porta, e enquanto a confusão aumentava, Maria puxou Lucas para perto. Vá! Corra! E assim, juntos, com um último olhar para Miguel e Helena, eles dispararam rumo à liberdade.
A visão do armazém se desvanecia atrás deles, mas a luta não estava encerrada. Ao deixar aquele mundo de trevas, Maria sabia que a verdade a perseguiria, e no fundo, o eco da história de sua família a despertaria sempre que olhasse nos olhos de Lucas. Agora, o futuro deles não era mais uma incerteza, mas um novo começo que precisava ser construído. E enquanto a poeira assentava, uma última pergunta queimava em sua mente. Até onde você iria para proteger o que ama? Antes de encerrar, tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade incrível!